filho fala muito essa parada, assim, agora no final do ano, assim, a gente teve muitas questões, né? O meu final de ano, pelo menos o meu particularmente, foi muito tenso. A gente vai falar sobre isso também. De decisões, de escolhas e tal, e ele falou, desde o início, ele falou, cara, eu não sei nem porque tu tá cogitando, velho. Vocês lá, vocês têm fãs, as pessoas vêm por causa de vocês, não é por causa do... Então, assim, ele é da faixa etária mesmo do nosso público-alvo, e a maneira como ele fala é muito legal, porque ele disse, bicho, tu não tem que pensar nada, o teu lugar é esse, é o lugar que te transformou no que você é. Então ele sempre me cobra pra ter uma gratidão danada, de lembrar. A minha mulher sempre reclama, que fala, cara, tu também é grato demais. Eu falo, mas Renato, os caras mudaram a vida da gente, velho, não é nada não, eu podia estar morando com a minha mãe ainda, tá doido? E tal, duas coisas que me salvaram, foi ser pai cedo e a TNT mesmo, porque senão, o pai cedo deu um gás, né? De falar, não, aí tem que correr atrás. Aí tem que correr atrás. E a TNT que conseguiu os boletos pra pagar, né? No teu caso, que começou desde o início, como é que é você olhar pra trás e ver tudo que se transformou? Então, cara, até a tua carreira, até o teu eu falei time. sobre isso recentemente, porque recentemente eu completei 18 anos de projeto, Sim. né? Juntando Esporte Interativo e TNT. Assim, eu... É algo que você imaginava? Não imaginava, né? Você é 18 anos é muito você tempo, é o tipo né, cara? do cara de planejamentos a longo prazo? Isso serve pra você também, mano? Não, então, eu projeto muito as minhas coisas, assim, Sim. projeto muito. Então, por exemplo, e aí minha esposa é uma parceiraça nisso, então a gente sempre, por exemplo, nossos apartamentos, a gente sempre teve apartamento Nossos próprio. apartamentos, porque... né? Não, eu entendi aqui. Não, os nossos, porque a gente comprou um, vendeu pra Carteira comprar outro. diversificada. Vendeu falou no plural, não, aí, não, porque porra. nós já compramos Tá me 3. lembrando o Hulk, esse Nós dia já foi na compramos- CNN Não, Business. não. Tu não viu não essa entrevista? Não. O Hulk foi na CNN Business, aí foi falar da carteira de negócios dele. não, Quem que tem uns isso. negócios em João Pessoa, Nossa. te investe em imóveis. Aí me lembrou um pouco Que a gente comprou um de 40 metros quadrados. Entendi. Aí reformamos, vendemos um, compramos um de Agora, 90. agora ele Aí tá na depois humildade, reformamos, agora tá na humildade. vendemos um, compramos um de 110. Então a gente foi comprando. Tá bem, Então tá a gente sempre foi comprando apartamento próprio, sempre se projetando pra isso. Tá então bom. minha esposa é muito coisa disso. Mas eu nunca imaginei trabalhar num lugar de 18 anos, cara, né? Sim. Então assim, porque mas ali, cara, e até quando o Esporte Interativo acabou com os canais em 2018, que foi muito traumático pra gente. Deu um foi- medinho ali, né? A gente assim. Pô, E aí a gente tinha descobri que que ia ter sair que do mudar Rio de pra São Janeiro, Paulo, tinha que aí sair do foi- Rio de Janeiro pra vir pra São Paulo, morar em São Paulo. Eu moro em São Paulo desde 2019. aí foi um chute, velho. E ali, cara, eu fiquei muito perto de não vir. Eu fiquei muito perto de não vir. Por quê? Porque eu tava machucado, era insegurança e tudo. E a minha esposa falou, cara, você comenta jogos da Champions, você é feliz lá onde você trabalha, as pessoas, você gosta das pessoas, as pessoas gostam de você, as pessoas valorizam o teu trabalho. Cara, não tem motivo pra não ir. Aí eu falei, mas e se acabar daqui a um ano? Se acabar daqui a um ano, a gente volta pro Rio de Janeiro, mas... Como é que é o nome da tua esposa? Fabiana. Então, assim, ela falou, cara, tem tudo aí pra ir. Esse apoio Você tá... E eu faz não toda a queria... E diferença, qual era né? o Tá meu louco. medo de não vir? Aquela coisa de... O machista que tem que falar. Eu falei, cara, eu vou tirar minha esposa do emprego. Minha esposa trabalhava na Previdência do BNDES. Era um bom emprego. Aí eu falei, pô, mas quando ela chegou e falou, cara, eu tô com vocês, vamos, é mais importante pra família. E aí ela veio, comprou e a gente veio. Se eu não tivesse vindo, seria a maior merda que eu ia fazer da minha vida. Por quê? Porque basicamente todo mundo veio. Jorge Igor veio, Formiga veio, Mas outras também pessoas. demorei, velho. Eu também demorei. então. Se não tivesse vindo, não tinha vindo, não. Então, aí o que Eu ia acontece? sentar no contrato Se eu- igual eu falei, meu irmão, se o Vitor se quer eu o não número 1 tivesse não vindo, veio, eu vou é porra. Se eu não tivesse vindo, eu ia entender perigo. o meu chefe ia olhar e falar, pô, não vou botar esse cara nos melhores jogos porque ele não estava comprando o projeto, ele não veio. Sim, sim. Então eu ia Vocês perder abraçaram espaço. a causa, Eu ia né? perder espaço. Então a minha esposa me evitou que eu fizesse uma maior besteira. E é bom era lembrar que não o vir. chefe que mandou a gente vir pra São Paulo não veio pra São Não Paulo. veio. Ficou no Rio. Ainda Mas tem. sabe o que é parênteses. louco? Porque vocês perdem o canal, da né? hora. Vocês perdem o canal e vocês conseguiram Então, se olha- manter olha que relevantes loucura, olha por que- causa da Max, por causa Então, do... olha que entendeu? loucura, é muito Chico. louco isso, Olha né? que loucura. é. Que a gente vive num momento de tanta ruptura que... olha só que loucura. A gente deixou de ter canal 24 horas e passou a ser mais relevante. É muito louco Por quê? isso. Porque a gente começou a focar YouTube. YouTube, O nosso os programa de aplicativos. placa, ele é talvez o primeiro programa feito especificamente de grade para YouTube.
Porque, por exemplo, o Jogo Aberto passava no YouTube, mas ele não é um programa de YouTube, ele é um programa de TV Sim, que botavam lá. que bota A isso. gente criou um programa e que... Desnecessário também, né? Diga-se de passagem, que não precisava botar Nossa, pra concorrer com a é um gente. Fica na fenômeno. TV. É, Porque, porra, exatamente. não tem A precisão. gente O jogo lutando. aberto no YouTube é A forte. gente A ali gente lutando pra devagarzinho, dar né? 20 mil É e forte. lá no Jogo Aberto 200 mil. Pô, Porra, aí tu aí fala, brincadeira. pra quê, Mas No isso- intervalo, no intervalo. Mas isso- É tipo o Real Madrid jogar um estadual, velho. Não tem a menor necessidade. Mas isso pô. é mérito verdade. do esporte interativo, porque a base, quando vocês fazem a migração, irmão, já era o canal de Facebook, Era. de YouTube, Isso, dos Cara, mais eu fortes. lembro, seguidos, quando eu fui velho. pro Esporte Interativo, meu irmão era um cara que é professor de literatura, ele me ajudou muito a ler, a gostar, sabe, de pesquisar e tal. Aí quando eu fui pro Esporte Interativo, ele, cara, tu tá no lugar errado. Vai pro Rio, fica aí um tempo, depois tu vai pro Sport TV, vai pra ESPN, não sei o que. Aí passou um tempo, eu depois virou TNT, aí eu fiz final de Champions e tal, ele mandou uma mensagem, ele falou, cara, eu queria te pedir desculpa, eu tava errado. Quem tava certo era você. Não tinha nenhum lugar melhor no mundo pra você estar que não fosse a TNT. Até me emociona um pouco assim, porque, cara, essa parada das esposas e da família é muito pegada, velho. A gente sai de perto, é osso. E assim, aí tu vê, ele se realiza hoje por mim. Ele era um cara que adoraria trabalhar com futebol. E ele fala, cara, eu, no seu lugar, eu queria ir pro outro canto. Eu ia usar aí meio como um trampolim. Mas eu tava errado. Quem tava certo era você, que ficou. É que vocês apostaram numa parada muito foda. É muito legal ver onde chegou, assim, porque, cara, não dava nada. A gente estranha até hoje, velho. Tipo, tu encontra, sei lá, o PVC, que é um cara que é a maior referência, assim, pra mim, ou fala contigo, ou contigo. A gente fez um evento em Fortaleza uma vez. No shopping. Eu falei, meu irmão, eu não consigo me acostumar, porque Foi legal às vezes aquele evento lá. Foi massa. Foi bacana. E eu falo, cara, a impressão que dá, às vezes, é que eu tenho a sensação, às vezes, de que a gente tava falando meio no outside, assim, pra uma galera que... Eu não sabia que tinha ninguém vendo. E aí as pessoas estão que vendo, tinha pô. tanta gente. Entendeu? Mas isso automaticamente não acaba não fazendo bem no sentido Eu de... acho que é muito bom, No velho. sentido de... não tô com essa responsabilidade no subconsciente, né? sim. De estar falando... Você pra jogava tanta Tá mais gente, mais leve, leve, né? né? Tá Jogava mais Mas leve. a gente essa jogava, sensação de estar mais... Mas tinha menos repercussão Mas também. vocês têm Existe noção da repercussão hoje? Hoje vocês já têm, né? Quando dá merda, Não, tem. hoje a gente sabe. Hoje a gente sabe, mas o fato da gente ter começado na parabólica, e aí nos grandes centros pouca gente tinha parabólica, né? Parabólica é mais quando você já, por exemplo, tá indo no Rio de Janeiro, tá saindo do Rio de Janeiro, tá indo pra região dos lagos, aí você vê um montão de parabólica, tá indo pra região serrana, você vê um montão de parabólica. Acho que isso, assim, a gente já era muito grande, mas nos grandes centros a gente não era muito falado. Isso era muito Não, doido. não deu boom, Aí assim, que não tinha acontece? dado Aí aquele... depois, estouro, né? aí por isso que eu tô falando, curiosamente, quando os canais acabaram e o plano da empresa, da Warner, na ocasião, foi: vamos ficar com o que é muito relevante. Vamos ficar com o que é muito relevante. E a gente ficou com o Campeonato Brasileiro na época e com o Champions. E vamos botar esses conteúdos nos canais de filme, na TNT e no Space. Sim. E aí o que for muito relevante vai pro canal. O resto a gente vai fortalecer na internet. E o plano foi muito certo, porque na ocasião a gente tinha, sei lá, 12 canais esportivos na TV, se contar os 3 Sport TV, 4 ESPN, 2 Fox, 2 Sport Interativo, uma Band Sport. sim. Cara, não tem mercado pra isso tudo. É. Então eles entenderam e falaram, cara, vamos fechar os canais, vamos botar o que é Prime no... E hoje o projeto tem muita visibilidade. Não, é porque muito os jogos estão na TNT, os jogos do Paulista, jogos... Não, e já E a acostumou. gente já eu acostumou. quando dou a zapeada, eu já vou no Mas TNT Já lá pra ver se tá acostumou. passando. E o processo, programa né? solto na TNT, Loucura, o programa solto na grade da TNT não acostumava. Por quê? Porque o cara tá vendo filme. Ninguém vai lembrar de olhar a gente fazendo um programa solto na grade. Mas foi bacana ter pós-jogo também. Foi bacana ter o pós-jogo na TV também. Mas o quê? Logo depois do ao vivo. Isso, claro. Aí o claro. que eles falaram? Que aí segura. Só vai ter programa quando tem o ao vivo. O ao vivo Pronto. puxa e tem o programa. O resto, o programa solto, tá onde? Tá na internet. E isso jogou nossa internet pra... Vocês catapultou, sentiram isso? claro. Sentiram essa... Sabe o que é uma Claro. parada que pegava Mudança. antes, Muito bom. assim? Eu tinha um estratégia pouco essa funcionou. sensação, É. o Vitor acho que teve também, de um tempo. Os repórteres, a gente ouviu alguns repórteres também falando isso, na época de Esporte Interativo,
de se sentir inferior. É. Tá numa coletiva, aí a tua canoplinha, tu dá uma segurada, ou tu chega no lugar e tá todo mundo credenciado na época do esporte interativo como se a gente fosse uma coisa menor. Isso foi mudando com o tempo e hoje, quando é TNT... Os correspondentes irmão, hoje, assim, pelo amor de tá Deus. de igual vai jogar contra qualquer um, Sim, entendeu? é. Assim, É um processo natural também, né, Bruno? mas é legal Até a ver... mudança do nome é por isso, É né? o juvenil, né, mano? O Mas esporte quando interativo toca é conhecido aí, aqui, né? Sim. O esporte sim. Olha interativo. pros caras bem Né? quietinho no É o vestiário. juvenil, né? É, O processo normal Isso também. até a mudança do nome teve isso. O esporte interativo era muito conhecido aqui. Mas se você vai pra Madrid, ninguém sabe quem é o esporte interativo. Mas é que vocês também... Agora quando é TNT Esportes, Pronto. em qualquer lugar. Não, e os Qualquer correspondentes, lugar os sabe. correspondentes que construíram uma história ali, né? O Marcelo, a Tati, o Não, e a Arthur. história de cada Fred, um, velho, Arthur, sair a e Clara. morar fora é muito... Tipo assim, a Clara tava meio, putz, o que que eu faço e tal, pá, e foi pra lá. Porra, o Fred, velho, deixou a família inteira, foi sozinho pra Manchester. O Beckler já tinha ido antes pra Barcelona, porque era um sonho que ele tinha. O e tal. Beckler eu convidei, eu chamei, convidei não porque eu não mandava lá, mas eu cheguei pro Beckler, falei com a gerência, falei, cara, tem um cara comentarista da Rádio Globo de São Paulo, ele na época era da Rádio Globo de São Paulo, falei, cara, esse cara é ótimo comentarista aqui, vamos trazer pra cá. Ele falou, tá bom, fala com ele. Aí falei com ele, aí ele falou, cara, pô, obrigado pelo convite, só que eu tô indo morar em Barcelona. Tinha pedido demissão na mesma semana. Ele tinha pedido demissão da Rádio Globo pra ir morar em Você Barcelona. tava querendo trazer ele pra cá. Tava querendo trazer ele pra comentar no Pro Esporte Rio, na Interativo. época, né? Aí ele falou, jura? Eu falei, juro. Então segura Pera aí. que não vai dar pra você, já que você tá indo, não vai poder ser comentarista, mas talvez tenha uma outra oportunidade. E aí ele virou correspondente por causa disso.